Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Dia 27/11/2021, a tão falada final da Libertadores no Uruguai, no Estádio Centenário. Final essa entre dois brasileiros, que poderia ter sido feita aqui no Brasil, que o estádio estaria muito mais cheio do que estava, estaria lotado. Se enfrentaram o Palmeiras e o Flamengo. Palmeiras, que era o atual campeão e continua o atual campeão. Palmeiras 2, Flamengo 1. E já vou logo na minha introdução desse vídeo falando o seguinte: justo. O título do Palmeiras foi justo. Ah, Magalhães, mas o gol do Palmeiras foi de uma falha do Andrés Pereira. Não interessa. Não interessa. Porque o que aconteceu no jogo, que a gente vai falar rapidamente aqui, mostra que o Palmeiras mereceu ser o campeão. Ou melhor, bicampeão na sequência e tricampeão da Libertadores e vai representar o Brasil no Mundial. Então, parabéns ao Palmeiras, campeão mais uma vez da Libertadores e por justiça. Por justiça. Porque todo mundo fala, final não se joga, final se conquista. Beleza. Mas essa final teve jogo. A final do ano passado entre Palmeiras e Santos não, foi uma coisa horrorosa. Mas essa não, teve jogo. Não foi um jogaço, mas o que os dois times fizeram, tanto Palmeiras quanto Flamengo, foi muito melhor do que o do ano passado. E, de novo, justo. Galera tá comemorando aqui. Tô no Rio de Janeiro, é lógico. Galera que torce contra o Flamengo tá feliz da vida que o Flamengo não ganhou o título. Faz parte, chegou à final, só vai ganhar um. Dessa vez, ganhou o Palmeiras. E, de novo, justo. E é sobre esse título da Libertadores do Palmeirão, do Porco, que a gente vai falar agora. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, que está aqui embaixo de azul. Então vamos lá, galera. Bom, primeiramente, aqui, eu não estou falando por causa do resultado, mas pega o vídeo que eu fiz desse jogo, o pré-jogo. Eu fiz um vídeo pré-final, para parabenizar o Palmeiras. A pré-final de Palmeiras e Flamengo. Eu disse o seguinte: esse jogo vai ser um jogo tático do Palmeiras, que taticamente o treinador do Palmeiras é melhor do que o Renato Gaúcho. O Gaúcho, taticamente, é limitado, e não é de hoje. No Grêmio ele já era limitado, mesmo quando foi campeão com o Grêmio, era limitado. O Grêmio não tinha muitas jogadas. A maioria das jogadas do Grêmio que saía era muito mais individual. No Flamengo não mudou nada. Muitas das coisas que aconteciam com o Flamengo era individual. Se o individual tiver um dia bom, vai funcionar. Se não, irmão, vai ter problema. Então, era um time tático contra um time mais técnico. E dentro desse jogo, você viu que o tático do treinador do Abel foi muito superior ao do Renato. E eu vou te dar aqui alguns pontos. Primeiro, a escalação do treinador do Palmeiras. Ele fez uma escalação que todo mundo pensou que era uma coisa e era outra. E o Renato, em momento algum, posicionou o seu time para a armadilha que o treinador do Abel fez. O que foi que o Abel fez?
Ele entrou com Scarpa. A impressão que se dava é que ele ia fazer um 4-4-2. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou com 3 zagueiros lá atrás. Os 2 zagueiros e o Piquerez, que ele fez de 3 zagueiros. Jogou o Scarpa pelo lado contrário do que ele vinha jogando. Meteu ele pelo lado esquerdo. Lá para ficar com o Piquerez. Botou o Dudu pelo lado direito. O Rony lá na frente. O Rafael Veiga. Para os 2 jogarem nas costas do Isla e do Felipe Luiz. Porque ele sabia que o Felipe Luiz estava caindo. Cai para dentro. Então ia abrir o corredor. Primeiro gol com 5 minutos saiu assim. Roubou a bola. Felipe Luiz estava para o meio. Quem estava acompanhando era o Bruno Henrique. A bola foi tocada do zagueiro para ele, para trás, Veiga. Ou seja, não foi um gol apenas de qualidade técnica. Foi um gol ensaiado. Foi um gol ensaiado. Aonde não precisa ser muito inteligente para perceber que ele ia fazer isso. Só que o Renato, infelizmente, não percebeu. O Renato não percebeu. E outra, eu estava vendo o jogo com meu filho, com 10 minutos de jogo eu falei, o Felipe Luiz está mal. O Felipe Luiz está mal. Não está bem. Não deu outra. Ele saiu no primeiro tempo. Estava na cara que ele não estava bem. O time do Flamengo no primeiro tempo estava no Smolotion. E o Palmeiras correndo, mete um gol com 5 minutos, no tático, dá uma recuada, o Flamengo começa a tocar a bola. Só que o Flamengo completamente perdido. Everton Ribeiro muito ruim, não tinha tática, não tinha... A impressão que dá é que o Flamengo não fez quase nada para tentar enganar o Palmeiras, como o Palmeiras fez. O Palmeiras se fechou lá atrás, acertou. Palmeiras, moleque. Acertou a marcação, o Flamengo com muita dificuldade de infiltração. Primeiro tempo do Flamengo muito lento. Taticamente, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom e o Abel engoliu o Renato Gaúcho. Isso era bem compreensível. Isso é bem compreensível. Vai para o segundo tempo. O Flamengo volta melhor. O Gabigol já perde 2 oportunidades. Aí o Palmeiras recua demais. Mesmo o Flamengo meio sonolento e não encontrando espaço, começa a crescer. O Flamengo vai na tática? Não. O Flamengo vai na individualidade. E na individualidade o Flamengo vai criando. E num passo do Arrascaeta, o Gabigol faz o gol. A partir daí, o Flamengo se enche de novo de moral e fica melhor. O Flamengo fica melhor. Ou seja, o primeiro tempo tático do Palmeiras melhor, o segundo tempo do Flamengo foi melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras continuou tático, só que recuou demais. O Flamengo não estava taticamente melhor do que o Palmeiras. Mas individualmente alguns jogadores começaram a aparecer. O Arrascaeta foi um desses. Jogou barbaridade. Começou a aparecer. O próprio Andrés Pereira, que entregou a paçoca, faz parte. Também jogando bem. Mas o Flamengo conseguiu um empate. Não tem nada a ver com tática. Foi na individualidade. O Flamengo poderia até ter virado o jogo, porque o Palmeiras abdicou de atacar. Aí vai o detalhe de por que o Palmeiras mereceu o título. Termina o segundo tempo, vai para a prorrogação. O Abel, na boa, todas as mudanças do treinador do Palmeiras foram milimetricamente calculados. Ele bota o Daverson de centroavante, abre o Rony por um lado, o Wesley por outro, já tinha os 2 volantes e ele puxa acho que o Scarpa para o meio, que ele tirou o Zé Rafael. Bom, o que você entende? Ele não vai ficar atrás. Ele vai marcar os 2 laterais do Flamengo, vai botar um homem para ficar ali na frente para dificultar a saída, vai segurar os atacantes do Flamengo. O Michael por um lado e o Kennedy que entrou pelo outro. Só que no intervalo do segundo tempo para o primeiro tempo da prorrogação, tem uma coisa que me chama muita atenção.
A comissão técnica do Palmeiras estava com um livro na mão. E você via que nesse livro tinha um monte de foto. Provavelmente essa foto era do posicionamento do ataque do Flamengo. Tinha um livro na mão. E esse livro estava mostrando para os jogadores. O treinador do Palmeiras reuniu os jogadores e estava com a prancheta, com esse livro, mostrando taticamente o que ele queria que o Palmeiras fizesse. E pelo lado do Flamengo, o Renato estava conversando. Faz parte? Faz parte. Mas aí é para mostrar um cara muito técnico, muito tático, muito tático, que é o treinador europeu. E a torcida do Flamengo vai lembrar disso com o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus fez uma coisa muito parecida com o que o Abel fez. Muito parecida. Quem lembrar dos jogos do Flamengo com o Jorge Jesus fazia a mesma coisa que o treinador do Palmeiras faz. Quando tinha uma parada, ele estava com a prancheta, ele estava com o lado tático, mexendo lá. Teve um detalhe, no intervalo da prorrogação, o Abel, o treinador do Palmeiras, pegou copos d'água e estava colocando no chão para mostrar como é que ele queria que a defesa se posicionasse. Ou seja, mais técnico que o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é ruim? Não, mas às vezes não dá certo. Como de vez em quando só o tático não dá certo. Mas, irmão, foi muito bem ensaiado. Muito mais bem preparado essa peça teatral que foi essa final, né? E quando eu digo peça, não estou falando que foi mentira. Mas foi muito bem preparado os dois elencos, né? Só que um elenco tinha a fala toda na cabeça e o outro tinha que dar uma cola assim, tinha que dar uma olhada para saber o que ia fazer. E de vez em quando não sabia o que ia fazer, ia no improviso. Então, o Palmeiras foi muito tático e o Flamengo foi no improviso. Características dos seus treinadores. Então, essa parte, quando acaba o segundo tempo, que você vê a comissão técnica do Palmeiras com um monte de foto, posicionando o jogador, conversando, todo mundo reunido, eu quero assim. E do outro lado, o Flamengo, o Renato conversando, fala com um, fala com o outro, mas os jogadores meio dispersos. Fez a diferença nessa final. Por isso que na introdução eu disse, merecido. Aí inicia a prorrogação. A gente não sabe o que ia acontecer se o Flamengo não toma aquele gol. Mas o Palmeiras já tinha começado o primeiro tempo da prorrogação melhor do que o Flamengo. Já tinha começado melhor. Pressionando, marcando a saída de bola, ficando mais com a bola, procurando mais o jogo. O Flamengo marcando um pouquinho mais. Até porque os jogadores cansaram. O Arrascaeta já estava morto. Já não conseguia criar muito. E numa bola boba. Davi Luiz entrega pro Andrés Pereira. Ele domina com a perna. Perde um pouco o tempo da bola, que a bola sai um pouquinho. Ele tenta atrasar. O Daverson chegou para marcar. Que foi essa a função. O treinador do Palmeiras mandou ele ficar ali no meio e marcar o cara que recebesse a bola no meio. Foi isso que ele fez. Recebeu a bola, tocou. Ah, e um outro detalhe que a gente tem que falar. O goleiro do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras fez grandes defesas. Pelo menos umas 3 grandes intervenções que seria gol do Flamengo. Diego Alves fez ali, acho que uma ou duas. Uma, duas que do Dudu, que ele espalmou. Uma outra. O goleiro do Flamengo também não trabalhou tanto. Mas aí, na verdade, acho que foram as 3 ou 4 bolas pro gol do Flamengo assim de perigo. 2 entraram. Do Palmeiras. Foram as 2, 3 também de perigo. Entrou uma. Um goleiro defendeu, o outro goleiro não pegou. Não estou falando que o goleiro do Flamengo é ruim. Nada disso. É que a gente está falando de competência, de tática. E isso tudo se resume, nesse caso, ao Palmeiras. Então, irmão, o que eu queria de uma final? Que tivesse futebol. Teve futebol. E que vencesse o melhor. E o melhor desse jogo foi
o Palmeiras. Parabéns ao Verdão, mereceu. E o Flamengo vai levantar a poeira, final só ganha um, teve falhas. Aí você vai perguntar, Magalhães, será que o Renato consegue taticamente melhorar o Flamengo? Não, não acredito. Não acredito. Não é porque eu, particularmente, fui contra a chegada do Renato Gaúcho no Flamengo. Todo mundo sabe aqui, tá? Não acho ele um mau treinador, mas não via ele com características para o Flamengo. Beleza? Não via ele com características para o Flamengo. Continuo com a minha posição. O Flamengo, que foi montado pelo Jorge Jesus, acabou. Aquele não existe mais. Porém, o Flamengo chegou numa situação e criou uma situação que tem que ter um treinador estrangeiro. Tem que ter um treinador estrangeiro. O Flamengo precisa de um treinador estrangeiro porque é diferente a forma de pensar. E o Flamengo, por ser um time muito técnico, precisa de um treinador muito tático. O Flamengo precisa de um treinador muito tático. Muito mais tático do que só boleiro. E aqui no Brasil, treinador muito tático, a gente não tem muito. Quando ele é muito tático, ele é muito retranqueiro. E os que não são, os que são táticos e são para frente, hoje são muito novos. É o caso do Rogério Ceni, que é bem tático, mas é novo, ainda erra bastante. Temos um treinador bom tático, que é o do Fortaleza. Ele é bem tático, mas ele é novo também. Ele não é tão assim. Então, o Flamengo precisa de um treinador tático. Porque o treinador tático, ele vai posicionar, ele vai ensaiar, aí a técnica vai aparecer. Não ao contrário. A técnica resolveu o problema tático. Então, concluindo, Palmeiras mereceu. Ponto. Parabéns ao Palmeiras, o Flamengo segue aí a sua vida. Tem mais 3, 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Cumprir tabela, porque o Atlético Mineiro já é o campeão brasileiro, é óbvio, o Flamengo não vai pegar. Agora tem que ver o que tem que acontecer. Mas o Flamengo, na minha opinião, não pode pensar o que vai fazer lá na frente. O Flamengo já tem que começar a pensar de agora. Perdeu. Já tem jogo de Campeonato Brasileiro. Beleza. Vamos fazer o quê? Tem que sair qual é o caminho. Eu sei que vocês vão me perguntar, Magalhães, o que você acha? Eu, por tudo que veio acontecendo, eu não fico com o Renato Gaúcho. Mas tem eleição também no Flamengo, tem toda uma situação, tem que esperar. Mas eu não fico com o Renato Gaúcho. O Flamengo precisa de um treinador tático. Tático. Que aí o técnico vai chamar atenção. Então, parabéns ao Palmeiras, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!